Pessoal, vamos falar então sobre risco nos investimentos, tá? Isso aqui daria uma aula de, sei lá, 5, 6 horas, tranquilamente, tá? Então eu vou resumir nos principais pontos, aqueles que nos interessam também para sermos mais eficazes, tá? Então, por exemplo, aqui, o que é o risco de um investimento? O risco de um investimento é quanto que é a probabilidade, se eu espero, qual a probabilidade daquele investimento não ter o retorno que eu espero dele, tá? Simples assim. Então, quando a gente monta lá a nossa carteira, tem uma expectativa de rentabilidade, tá? De retorno, tá? Então, vamos dizer que a gente monta a nossa carteira lá, nossos investimentos, estamos esperando uma rentabilidade de 8%. Uma carteira de menor risco ou um investimento de menor risco, o que vai acontecer? Ele vai oscilar ao longo do tempo, tá? Essa rentabilidade aqui, ela vai oscilar, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, né? Mas sempre vai ficar mais ou menos perto aqui do que a gente esperava, tá? Já se eu escolho, se eu monto uma carteira com um pouco mais de maior risco, tá? O comportamento que eu espero é um pouco diferente. Ela pode dar, em algum ano, pode dar muito mais, mas pode dar muito menos. Pode dar muito mais, pode dar muito menos. Pode dar negativo, inclusive, mas pode dar muito mais também. Tá? Então, a gente chama isso de volatilidade. É o tamanho dessa diferença aqui, tá? Dessas diferenças. Quanto mais varia a rentabilidade em relação àquilo que eu esperava, maior o risco de um investimento, tá bom? Aí você pode perguntar assim, bom, mas por que afinal, quem é que vai querer, né, correr mais risco, né? Justamente porque eu vou ter períodos de alta rentabilidade e o segredo dos investimentos é que eu tenha muito mais períodos de alta rentabilidade do que esses de baixa, tá? É fácil de montar isso? Não, não é fácil, tá? Mas existem métodos de montagem de carteira, de verificação de risco, tá? Sem entrar muito em detalhe agora para não dificultar muito, tá? Mas basicamente eu tenho um maior risco quando eu tenho menos previsibilidade do que vai acontecer, certo? Então todo investimento vai ter algum grau de risco. Pode ser muito baixo, pode ser muito alto, certo? Então esse é o comportamento que eu espero quando eu faço um investimento. Pode ter menor risco ou maior risco. Tá? Essa volatilidade toda. Ok? Bom, vamos entrar em dois tipos de risco só, para não ficar muito extenso, que são os principais que a gente tem que saber melhor. Então, basicamente, existem dois tipos de risco. Aí você já sabe que quando você estiver lá conversando de novo, né, com seus amigos, seus parentes, e falar assim, ah, mas você está investindo de risco, tem risco, é alto risco, eu não sei. Aí você vai, como já sabe, vai perguntar o seguinte, tá, mas de qual risco nós estamos falando? Aí vão te olhar assim, de qual risco estamos falando? Falar de dois deles só. Existe o risco de mercado, que a gente chama, tá? E o risco de crédito, ok? Primeiro, mercado. O risco de mercado é o risco daquilo que eu comprei, aquilo que eu investi, aquilo que eu botei meu dinheiro, é o risco do preço dele variar. Ele pode valorizar, pode aumentar meu preço, como pode desvalorizar. Tá? Então vamos dizer que, é um exemplo bem atípico aqui. Vai ter, que nem agora a Páscoa, por exemplo. Ah, estoquei um monte de chocolate e tal. Não é um bom exemplo. Vamos pegar, vai ter uma feira de morango. Sei lá, vou chutar um. Aí o que eu fiz? Pô, investi, né? Comprei um monte de morango. Pô, vou comprar morango, que vai vender, vai ter a feira, né? Então vai aumentar de preço, né? Então vou pagar 5, vou vender por 10. Beleza. O que acontece no dia da feira? Dá uma tempestade lá,
os morangos tudo... os morangos estragam tudo, só ficam com poucos morangos disponíveis. O que acontece com o teu preço daquele morango? Sobe, né? Porque eu tenho menos morangos disponíveis no mercado para serem vendidos, tá? De outra forma, acho que um exemplo bem legal é o exemplo da safra, né? Quando dá uma safra. Quando dá uma safra muito boa, muito grande, o preço tende a cair, porque tem mais daquele produto no mercado, tá? Então é o risco daquilo que eu investi ter o preço dele aumentado, ou melhor, o caso do risco, né, o preço dele ter diminuído, tá? Então, quando eu falo em risco de mercado, e acho que o principal ponto aqui é na bolsa de valores, né, nas ações, que os preços oscilam bastante. Então, o risco de mercado é um risco do preço do que eu comprei, do que eu investi, ser menor do que aquilo que eu paguei, tá? Ou não ser tão bom como aquilo que eu imaginava. Tá? Basicamente, os riscos de preço vêm da onde? De fatores econômicos, que é basicamente a taxa de juros da economia, a taxa Selic, né, que a gente já viu, taxa de juros, PIB, né, quando é que o país está crescendo, inflação, então são indicadores econômicos que vão afetar. E aí vai afetar mais gente, né? Aí vai descendo aqui o nível. Pode ser um problema, um fator setorial, vamos botar aqui no setor, tá? Então, de novo, o setor deu um problema lá numa... Que nem agora, coronavírus, por exemplo. É que coronavírus foi meio geral, né? Vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar o exemplo do petróleo, tá? O preço do petróleo caiu, despencou, né? Então, o que acontece? As empresas do setor de petróleo vão ser prejudicadas. Outras empresas de outros setores talvez não vão ser tão prejudicadas, tá? E pode ser um risco específico. Então não aconteceu nada no mercado. Foi o problema foi meu, foi especificamente daquele ativo que eu fiz, daquela empresa que eu comprei, por exemplo, que se descobriu uma fraude ou que ela tem problemas financeiros, tá? Então o risco do preço não ser tão bom de reduzir, ele vai vir basicamente desses três fatores aqui, tá? Então, o risco de mercado é o risco de oscilação do preço daquilo que eu comprei. Inclusive, eu vou entrar depois aqui na parte dessa pergunta aqui. A gente vai voltar, tá? Segura aí. Bom, risco de crédito. Risco de crédito é o popular, não tem nome melhor para explicar, popular calote. É o risco de eu investir o meu dinheiro, basicamente emprestar o meu dinheiro, né? Quando eu invisto num banco, estou emprestando para um banco, tá? Fazendo um CDB, por exemplo, uma poupança, eu estou emprestando para o banco. É o risco dele não me pagar de volta, é o calote, tá? Então, esse aqui não tem muito mistério, né? A empresa ficou mal das pernas lá, não consegue me pagar de volta. Popular calote, que a gente conhece muito bem. Bacana? Primeiro ponto. Existe um mecanismo que é importantíssimo a gente conhecer, chamado FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso aqui? É um mecanismo de proteção aos investidores. Então, se tu fizer um investimento que eles têm cobertura do FGC, mesmo que a instituição quebre, não consiga te pagar, você tem seus valores de volta. Tá? Um mecanismo criado pelo mercado financeiro brasileiro para proteger principalmente o pequeno investidor. Tá? Então ele tem umas regras lá, até 250 mil, por CPF, por instituição, tá? Mas até 250 mil por instituição está protegido. Então é um importantíssimo mecanismo de proteção contra calote. Tá? Isso não quer dizer também que vai investir em qualquer porcaria. Né? Tem que ter um mínimo de filtro na escolha dos investimentos. Tá? Mas enfim.
Aí eu pergunto o seguinte, existe algum investimento no país que não tem risco de calote, risco zero de calote? Sim, a gente chama de risco zero ou livre de risco, tá? Que é assim, na prática pode acontecer, mas é muito difícil de acontecer, que são os títulos públicos. Títulos públicos, tá? Que a gente viu que para o investidor, pessoa física, como nós, a gente investe através do Tesouro Direto. Tá? Então, o Tesouro Direto é um programa para eu comprar títulos públicos federais, né, no Brasil, BR, no Brasil. Tá? É risco zero porque a chance do governo não nos pagar é muito baixa, muito baixa. Quer dizer que não pode acontecer? Pode acontecer. Mas a gente diz o seguinte, bom, se quando um governo deixa de pagar os seus investidores, é porque o resto tudo foi para o saco já, certo? Então a gente chama de risco zero, não tem nada mais seguro em relação a calote que títulos públicos, tá? E aqui é importante a gente entender o seguinte, então de novo, na nossa conversa lá, pessoal, tu já entende de finanças, então vai dizer, pô, pois é, vai chegar um amigo teu e vai dizer, pô, investir no Tesouro Direto, né, que não tem risco, aí tu vai dizer assim, não, calma lá, não tem risco de calote, porque risco de preço tem. Risco de preço tem. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui, ó. Se eu investir num título público que me paga 6% ao ano, tá? E daqui a um ano, este mesmo título pagar 12% ao ano. O que acontece com o meu título que eu tenho que paga só 6? Ele cai. Então eu vou sofrer uma oscilação, certo? Tá? Isso é natural. Assim como se eu investia 6% ao ano naquele título, tá? Título público. Depois vamos ter uma aula só disso. E a taxa caiu para 3%, o meu título, o preço dele sobe. Entendeu? Então eu tenho sim risco de mercado em títulos públicos. Bacana? Esse exemplo é fundamental para a gente entender a diferença entre os dois riscos. Riscos de calote, de crédito, não é a mesma coisa que risco de mercado, são coisas bem diferentes. Tá? Eu vou ter investimentos que vão ter só risco de mercado, outros que é só risco de crédito, e outros que tem os dois tipos de risco. Tá? Que é o que geralmente a gente tem que evitar. Bacana? Então, entendemos o básico do básico sobre risco. Saber diferenciar os dois, saber o que é o risco. Né? Que é essa volatilidade, essa diferença de rentabilidade que eu espero quando eu faço um investimento. Ok? Valeu!